Olá, sejam muito bem-vindos a mais um momento de estudo de um dos livros da codificação espírita, no caso, o Livro dos Espíritos. É uma alegria estar com vocês mais uma vez para compartilhar aquilo que eu alcancei estudando essa doutrina tão reveladora, tão consoladora que nós tivemos acesso, a que nós tivemos acesso através do trabalho de Kardec. Meu nome é Eliana, eu faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que fica na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, aqui na Vila Campo Grande, Zona Sul de São Paulo. Antes de iniciar o estudo, eu gostaria muito de compartilhar com vocês este momento de prece, convidando-os a fazer junto comigo essa prece. Vamos então ficar serenos, tranquilos, mente e corações elevados a Deus. Façamos a prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos essa oportunidade, este encontro com os nossos irmãos, ainda que de modo virtual, que possamos estar chegando a mais pessoas, levando, divulgando os conhecimentos da doutrina espírita, do cristianismo redivivo, e que ele contribua para que cada um se torne pessoa, se torne espírito mais elevado, que as suas jornadas sejam fortalecidas com o amor sublime que Jesus nos trouxe e ensinou. Nós também te apresentamos o nosso planeta, a Terra, que tem Jesus no comando, Jesus que nunca nos abandona e sempre nos auxilia. Nós te apresentamos o nosso país, o amado Brasil. Te apresentamos o nosso estado, o nosso município de São Paulo, pedindo pelos nossos governantes para que eles sejam iluminados, esclarecidos e tenham em cada um deles fortalecida a ideia e a ação de fazerem o bem em prol dos governados, do povo. Nós te apresentamos também os que estão em situação de rua, os que estão nas prisões, nos presídios, os que estão nos hospitais, adoentados, esperando a bênção da saúde, que possam ser atendidos, auxiliados também pela espiritualidade amiga nesses momentos mais difíceis e que possam, recebendo este tratamento amoroso, se verem fortalecidos para enfrentar as dificuldades que a vida pode estar trazendo, e que todos esses momentos sirvam de lição e ensinamento para cada um, na dificuldade que estiver passando, na alegria que estiver usufruindo, na gratidão que expresse, que não falte a cada um o bom ânimo e a boa vontade para fazer o melhor. Que muitos corações sejam tocados e que esses corações possam pôr em prática os ensinamentos do Mestre Jesus e, através do amor em movimento, da caridade tão ensinada pelo Cristo, que nós possamos ser esse pedacinho de luz e de amor na vida dos demais, na vida dos nossos familiares, nas nossas próprias vidas, cada dia mais evoluindo e nos tornando pessoas melhores. E assim, nós pedimos licença para iniciar o estudo de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, hoje e sempre. Meus queridos, minhas queridas, vamos então iniciar o nosso estudo, continuando a tratar do Livro dos Espíritos, um dos 5 livros da codificação kardeciana, o primeiro livro da codificação, através de questões que foram apresentadas por Kardec à espiritualidade, nós obtivemos muitas notícias, muitos conhecimentos que ainda hoje são muito atuais. Este livro, que foi estruturado lá no século XIX, ainda é fonte de estudo e grande aprendizagem para todos nós. Então, vamos lá aprender mais um pouco e também nos esforçar para pôr em prática os ensinamentos. A gente continua fazendo estudo da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. E estamos no capítulo 2, que trata das punições e prazeres futuros, no item que fala de expiação e arrependimento. Nós vamos cuidar hoje das questões 996, e 997, que vão dizer para a gente sobre a resistência do espírito à melhora. Nós somos espíritos encarnados, estamos aqui na carne, procurando melhorar nossa condição. Somos resistentes? Resistimos a fazer o que é necessário ou não? Estou perguntando aqui, na carne, encarnados, ainda revestidos deste corpo material. Nós resistimos a algumas coisas ou a muitas coisas, nós procuramos dar um jeitinho de não fazer aquilo que tem que ser feito, ou a gente já está predisposto a melhorar, a mudar, a renunciar a algumas coisas que já não cabem mais, já não servem mais. Que cada um de nós pense um pouco nessas questões. É verdade que nós já avançamos bastante, já evoluímos, já caminhamos, mas ainda temos bastante a melhorar e a superar. E se aqui, na carne, nós lidamos com esses desafios, na espiritualidade não é diferente. Não é porque nós nos libertamos do invólucro de carne que virou a chavinha, virou a moeda, estamos na espiritualidade totalmente mudados e diferentes. Lá também lidamos com desafios. Conforme está a nossa condição evolutiva aqui, nós a levamos conosco. Se temos dificuldades aqui, dificuldades ainda teremos lá. É claro que libertos da carne, nós vamos ter plenas condições, nossas faculdades estarão ampliadas, mais desenvolvidas, não teremos órgãos dos sentidos focados aqui ou acolá no nosso corpo para fazer com que a gente veja, ouça, tenha as sensações ali mais delimitadas. Tudo vai se amplificar, tudo vai ficar mais claro. E aí nós teremos também a oportunidade de fazer um olhar sobre a nossa existência. O que fizemos, como estamos, o que ainda precisamos fazer para avançar, para melhorar. E aí, nesse momento, é que a gente, tem aquele choque de realidade. Mas para isso, a gente precisa já ter avançado, ter alcançado alguma evolução, estar sensível a essa mudança,
né, a esta visão, a esta compreensão. Então, vejam, eu estive pensando esses dias, né? Nós tivemos aí as Olimpíadas desde julho, né? Elas passaram, se concluíram, depois começaram as Paralimpíadas com atletas que têm algum tipo de deficiência. E a gente está nesse movimento aí do esporte, em que as pessoas são seres humanos, correm em busca de praticar aquele determinado esporte e se superar, ir além. Nós também, na nossa existência espiritual, na carne ou fora dela, podemos ser comparados a esses atletas que se dedicam, que se esforçam, que resistem, que têm garra, determinação, que correm atrás para obter aquele desempenho tal que nos faça ter uma condição evolutiva melhor. Mas para isso, temos que usar a nossa boa vontade, o nosso querer, estar predispostos a ter renúncias, a perdoar, a arrepender-se, a buscar a transformação, novos caminhos. Isso não é fácil. Alguns já estão mais predispostos a isso, outros ainda não, demoram mais. Atrasam-se, retardam esse momento da virada, da transformação. Então, questão 996 e 997 são duas questões. E aí, dentro do item que trata destas questões, ele começa falando sobre a expiação e o arrependimento. Retomando só um pouquinho, expiar, sofrer consequências de um ato cometido. Arrepender-se, uma ação sobre si mesmo. O expiar parece mais algo que me vem de fora como uma consequência por algo. O arrepender-se parece que envolve, me traz a ideia, quando eu estudo a língua, dentro da língua portuguesa, da concepção do dicionário, me traz mais uma ideia de que é um movimento meu, sobre mim mesmo, né? Pela minha decisão, pela minha escolha. Se a gente pensar na lei de causa e efeito, né? Que tudo o que fazemos tem uma consequência nesta vida ou em outra, nós também podemos pensar na questão de que a vida está sujeita, fora da carne ou dentro da carne, ela está sujeita às leis naturais. E as leis naturais, a lei divina, ela é perfeita. Deus é justo. Tudo que nós construímos terá ali uma consequência, que pode ser boa ou ruim, dentro da forma como nós agimos. E se nós espiamos, é porque ainda não estamos perfeitos, não alcançamos a perfeição. Temos algo a reparar. Isso nos é trazido pela lei divina que é justa. E já o arrepender-se vem para nós de uma necessidade, a partir de uma decisão nossa, de romper com aquele trajeto que acaba indo contra as leis divinas e que requer uma mudança. Então, quando eu me arrependo, quando eu enxergo melhor aquilo que não está bom, que não está certo, eu me ponho no caminho de reparo. Eu inicio de uma outra forma. Eu quero buscar a felicidade, alcançar a felicidade, ser melhor. Aí, tudo se torna mais fácil. A gente atrai bons espíritos para perto de nós, boas influências, parceiros que vão nos auxiliar na nossa caminhada, né? Rumo à luz, com mais alegria, com mais facilidade.
e vamos assim evoluindo. Na questão 996, traz aí de volta a questão do arrependimento. O arrependimento, ele é um avanço, já é um avanço. A gente tem que reconhecer que ele já é um avanço. Quando o espírito, né, fora da carne, lá na espiritualidade, ele tem esse arrependimento, ele sente que algo que ele fez não está em acordo com o que é correto, com a lei divina, já é um avanço. E aqui também, não precisamos esperar chegar lá para ter esse arrependimento, para querer dar um novo rumo à nossa vida. Aqui também, este arrependimento pode acontecer e pode mudar rumo de existência. Não vai abolir as nossas dificuldades, as provas que temos que dar conta, mas vai nos possibilitar, desde já, desde pronto, fazer uma nova caminhada. Mas há aqueles que têm um arrependimento tardio, estão fora da carne, estão na sua caminhada, mas o arrependimento vem tarde. E aí, pelo fato dele se arrepender tardiamente, ele pode vacilar, ele pode dar um passo adiante, um passo atrás, ora mais para o lado do bem, ora mais para o lado do mal. E aí, nesse momento, estando fragilizado, sendo ainda um espírito imperfeito, né? Ele pode receber as influências de espíritos tão atrasados quanto ele ou piores. Por quê? Porque falta ainda para ele um fortalecimento, uma certeza da opção que fez em cima do arrependimento. E que espíritos atrasados são esses que vêm até ele e que trazem essa condição aí da influenciação? São aqueles mesmos espíritos que estavam enquanto ele estava na matéria, enquanto ele estava na carne. São os mesmos, porque se cria laços, se cria relações com esses espíritos, né, que estão ainda longe da luz. Então, ainda que o arrependimento seja um avanço, o fato de arrepender-se tardiamente, não ter muita certeza e vacilar, ainda torna este espírito suscetível a essa influenciação negativa de outros espíritos que ainda estão longe do caminho do bem, são espíritos perversos que se comprazem, né, nesta relação de influenciação no mal. E arrastam, né, e têm o prazer de arrastar para o mal aquele que está querendo ir para a luz. Então, é necessário que, neste momento, a sintonia seja trabalhada. E a sintonia desse irmão que ainda está ali instável, né? Meio lá, meio cá. A gente está falando dele na espiritualidade, fora da carne. Mas isso também pode acontecer aqui fora da carne. Fora da carne não, digo, na carne. Enquanto o espírito, né? A alma encarnada está aqui, né? Nesse passo. Mudo ou não mudo? Vou para a luz, não vou. Vou, mas volto, vacilo. Essa influenciação se dá dos maus espíritos e espíritos perversos também sobre aqueles que estão na carne. Ela ocorre aqui, como eu falei no começo, como ocorre lá. Só que lá as sensações são amplificadas e cada passo que eu dou vai me levando mais perto da luz ou me traz mais de volta para a sombra e também tem consequências. E não há tempo a perder. Esta questão 996, ela cita a questão 971, que fala das influências dos espíritos uns sobre os outros e coloca se essa influência é sempre boa. Pelo que a gente acabou de ver, né, e a espiritualidade respondeu a Kardec, que a influência será sempre boa se ela ocorrer por parte de bons espíritos. Então, tanto aqui quanto na espiritualidade, é bom, é bacana que nós sejamos influenciados pelos bons espíritos. Então, a nossa sintonia tem que ser cuidada aqui.
com que nós nos sintonizamos, com que nos afinamos. E se levamos isso conosco, né, como um padrão bacana, um padrão vibratório que está em busca da luz, da iluminação, dos ensinamentos de Jesus, com certeza a nossa faixa vibratória estará melhorada. E, estando fora da carne, nós teremos mais condição de nos afinarmos com as coisas do bem. Agora, se estamos vacilantes, se tardiamente nos arrependemos, se damos um passo aqui, outro acolá, podemos estar sujeitos a essa influenciação dos espíritos maus, daqueles que durante a nossa vida material também nos perseguiam, tentavam nos influenciar. E lá, fora da matéria, eles, e fora da matéria nós também, essa influenciação é muito maior e pesada. O sofrimento não é fácil. Bom, questão 997. Ela vai tratar, né? Kardec apresenta a espiritualidade, uma situação que nos dá uma ideia de 2 pontos que se contrapõem. Um ponto é a questão dos espíritos inferiores, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis à prece. É estranho, eles são espíritos inferiores, mas eles são acessíveis aos bons sentimentos e às preces. E do outro lado, nós temos os espíritos mais esclarecidos, mas que revelam um endurecimento, um cinismo, uma vaidade, um orgulho, que parece que nada pode derrubar, que eles não vão chegar, né? À compreensão, às sensações do bem, à sensibilidade perante a prece. E por que isso acontece? Pois momentos evolutivos. Uns são inferiores, mas já tem um leve despertar, já tem algo que os toca, que os está levando em direção à luz, à sintonia no amor e no bem. Outros ainda, mais esclarecidos, poderíamos dizer, poxa, quanto avanço intelectual, mais ainda endurecidos nas questões do sentir, da compreensão, do reconhecimento ao Deus Supremo, Criador, né? Que rege este universo, que tem nos trazido as leis divinas, um universo harmônico em consonância. Não se resignou ainda, não compreende a grandeza. Bem se diz, meus irmãos, que a evolução intelectual nem sempre é acompanhada da evolução moral. Muitas vezes caminham de modo diferente, numa encarnação se evolui mais moralmente, na outra mais intelectualmente. E aí nessa questão a gente vê bem isso, que há essa condição de espíritos inferiores que já apresentam alguma condição de serem acessíveis a bons sentimentos, sensíveis à prece, e outros que, embora demonstrem aí um esclarecimento maior, uma evolução maior, ainda não estão numa condição de acessibilidade pelos bons sentimentos, sensíveis às preces, ou seja, estes ainda têm a dificuldade de estarem na sintonia com bons espíritos, de serem influenciados por eles, de estar se aproximando mais da luz, da compreensão maior de suas vivências e da sua jornada, que precisa continuar rumo a uma evolução moral. E aí, no tocante à prece, a gente descobre, lendo essa questão, que a prece ela só vai ter efeito sobre aquele espírito que se arrepende. Então, esse espírito inferior, que está mais acessível a bons pensamentos, sensível à prece, em comparação a esses mais evoluídos, mais esclarecidos, ao que parece, tem mais condição de ser tocado pela prece, de ser alcançado pela prece.
O orgulhoso, o espírito que eu poderia brincar com vocês com uma sigla, o espírito ORD, sendo O de orgulho, R de revoltado contra Deus, D que persiste nos desatinos, que está desatinado, este aí vai ter mais dificuldade de ser alcançado pela prece. A prece por ele dificilmente poderá fazer, ele ainda está refratário, a prece ainda não o alcança. Mas isso até quando? Até quando a prece não vai alcançá-lo? Até um dia? Até para sempre? Quando? Depende dele. Depende dele enxergar, dele esclarecer-se, dele arrepender-se, reconhecer esse Deus de amor, tudo o que ele tem para ele, o que tem lhe sido proporcionado. Vai chegar um dia, vai chegar uma hora, porque todos estamos destinados a evoluir, que o clarão do arrependimento, que a luz do arrependimento vai alcançá-lo, e aí ele vai ter plena visão, ele vai enxergar, vai pegar a visão, como dizem alguns aí na gíria hoje, né? Ele vai ver com lucidez. Aí vai sofrer por não ter visto antes, não ter reconhecido. É como a gente lembra lá de André Luiz no Nosso Lar. Houve este momento para ele, é claro, é notório. Ele, desencarnado, caminhando lá perdido nas zonas umbralinas, dá-se um momento em que abre-se para ele com clareza, ele enxerga sua jornada anterior, seu presente momento, o que ele perdeu, como ele poderia evoluir mais. E aí é quando ele aceita o auxílio, a ajuda, ele está acessível aos companheiros espirituais mais evoluídos, aos companheiros de luz. E aí ele caminha, e aí começa a sua caminhada na espiritualidade, ou recomeça essa jornada lá, buscando avançar, evoluir-se até o momento de uma nova encarnação, onde ele possa, né, continuar conquistando essa evolução moral maior e se tornar um espírito melhor. E tanto que é que ele depois continua nos ajudando, e muito. Pelas obras de André Luiz, através de Chico Xavier, nós temos notícia disso. Essa questão 997, ela cita para a gente a questão 664. E lá na 664 a gente tem, no capítulo 2, sobre a lei de adoração, né, que é uma das leis morais. E lá se fala da prece também, que a prece ela não vai ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas ela pode trazer alívio, ela estimula o arrependimento, ela desperta o desejo de alcançar a felicidade, ela abrevia o sofrimento. Então, nós devemos sim fazer a prece por esses espíritos que estão mais sensíveis à prece, que estão mais sensíveis, suscetíveis à ajuda dos bons espíritos, e também por aqueles que ainda não estão. A nossa prece nunca será perdida, ela sempre tem o seu valor e poderá ajudar. Lembra daquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, nós não podemos desistir dos nossos irmãos. Não nos cabe julgá-los, seja aqueles que estão na carne, seja aqueles que estão na espiritualidade. Eles, como nós, têm o livre-arbítrio, tomam suas decisões, respondem por ela, vão responder por essas decisões. Nada fica esquecido impune na lei de causa e efeito, né? Então, a cada um, né, conforme o que plantou, a semente foi lançada e a cada um virá aquilo que semeou. Então, Jesus nos trouxe o seguinte ensinamento. Jesus, por amor, médico de almas, nos ensinou. Orava pelas ovelhas desgarradas e mostrou a nós, homens,
de sua época e homens de todos os tempos que nós seríamos culpados se nada fizéssemos pelos mais necessitados. Então, continuemos com Jesus como nosso modelo, mestre, guia. Somos responsáveis, lembremos, por todo o bem que fizermos, por todo o mal que praticarmos e por aquele mal que decorre do bem que não fizemos. Então, cuidemos, olhemos para os nossos irmãos necessitados. A prece é importante e precisa ser levada a todos, todos. Os mais esclarecidos, os menos esclarecidos, os que estão mais avançados na jornada evolutiva, os que não, os que estão na carne ou fora dela. Pratiquemos a caridade, conforme Jesus nos ensinou. Meus irmãos, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade. Muito obrigada à nossa casa, à SECA, à nossa comunidade espírita Caminheiros do Amor por esta oportunidade e que possamos estar juntos muito em breve, compartilhando conhecimentos, aprendizagens dentro deste curto tempo que temos, mas com muita gratidão em poder estar com vocês. Deixo aqui uma pequena reflexão para a nossa semana. Os espíritos de trevas fazem tudo para atrapalhar quem quer trabalhar, mas os espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo e vamos caminhando. Que estejamos sempre próximos da luz e do amor, buscando a nossa transformação moral e nos esforçando para dominar as nossas más inclinações. Um grande abraço a todos, fiquem bem, ótima semana. Muito obrigada e até sempre.